Estava ali dentro resolvendo algumas coisas concernentes à nossa festa lá da congregação, que será no próximo sábado. Teremos também uma reunião logo essa reunião aqui, esse culto. Teremos uma reunião rápida para apresentarmos os nomes dos novos membros da igreja e também dos oficiais que serão apresentados ali na congregação. E eu gostaria de nessa noite falar aos irmãos com base num texto muito importante dos evangelhos, não que os outros não sejam, mas eu julgo que esse texto é um texto muito forte por conta do tema que trata. É um tema que mexe bastante com a nossa vida espiritual. E, como os irmãos sabem, nós obrigado, amada, já concluímos o curso 9 Marcas. A gente agora está falando livre até que a gente faça uma nova série, prepare uma nova série de estudos. Então, estamos bem livres para falar. E eu gostaria então de meditar com os amados irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. É um texto bem forte, mais uma vez eu falo, é um assunto bem forte, mas que eu julgo ser de extrema importância. Mateus, capítulo de número 23. Vamos ler. É uma leitura extensa. Nós vamos ler todo o capítulo, para que os irmãos entendam. Quantos encontraram, digo amém. Leiamos. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar, porém, pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o caminho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Até aqui. Querido Senhor, fale conosco por meio dessa palavra forte, tão séria, ó Pai, que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos exorte de uma maneira toda especial, cheia de amor, cheia de misericórdia e ternura. Que eu possa ser profeta nesta noite, mas não perder a doçura que vem do Espírito, mas que eu possa ser iluminado pelo Senhor, a fim de que cada palavra que sair da minha boca seja profecia do alto, vindo para os corações de cada um dos irmãos, de cada um que faz parte desta congregação, desta igreja amada e querida.
Em nome de Jesus eu oro. Nos ensine, nos instrua, nos corrija, nos constranja por meio da tua palavra. Que o Senhor nos fale e que todo homem seja mentiroso e a tua palavra seja verdadeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você acha que há situações em que a hipocrisia ela é justificável? Será que na época em que nós vivemos, nós temos sido afetados pela hipocrisia? Eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor há de falar conosco por meio dessa mensagem. A palavra hipocrisia na antiguidade não tinha esta conotação negativa que hoje conhecemos. O Dr. William Barclay, em seu livro Palavras-Chave do Novo Testamento, editado pela editora Vida Nova, ele afirma que hipocrisia na antiguidade estava associada com outras realidades. Primeiro, o intérprete ou um expositor de oráculos, de sonhos, era chamado de hipócrita. Um orador, uma pessoa que discursa, também era chamada de hipócrita. Um recitador de poesias também era chamado de hipócrita. Um ator, um comediante, um sátiro, alguém que representava diante de uma plateia, também era chamado de hipócrita. E nenhuma dessas conotações antigas tem um peso negativo. Não. Na antiguidade, a palavra hipócrita não tinha um peso, uma conotação negativa, pessimista. Não. A conotação negativa que a palavra hipocrisia assumiu nos dias atuais vem extremamente de um apego ao último uso da palavra hipócrita que eu mencionei na antiguidade, que era a questão de ser um ator, de representar, e que eles deram toda uma aura negativa, deram toda uma conotação pessimista, né? Um sentido pejorativo à palavra hipócrita, se relacionando a alguém que representa, ao ator. O ator é aquele que desempenha um papel, que se apresenta de uma forma sem ser, na verdade, aquilo que ele aparenta. Na antiguidade isso não tinha problema nenhum, mas com o passar dos anos, as pessoas se apegaram apenas a essa última significação da palavra hipócrita e aplicou então de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa. Os irmãos estão entendendo? O ator, alguém que representa, alguém que desempenha um papel, alguém que se apresenta de uma forma sem ser, na verdade, aquilo que aparenta ser. Isso é um hipócrita. Nesse sentido, a gente já está aí indo para um lado mais negativo da palavra. Correto? Na época de Jesus, nos dias do nosso Senhor, esta prática, a prática da hipocrisia, estava bastante associada à religiosidade dos fariseus. O
fariseu era um grupo, os fariseus formavam um grupo religioso, político, social, de grande influência na época de Jesus, mas que é anterior ao nascimento de Jesus. Eles eram os piedosos da religião, eram os devotos rigorosos, os inquiridores da observância da lei, eram pessoas muito apegadas às práticas exteriores. Na verdade, eles assim desejavam ser reconhecidos. Eles desejavam ser reconhecidos por aquilo que eles faziam, pela forma como eles representavam, mas na verdade, eles não eram aquilo. Eles não eram nada daquilo. Eles eram atores da moralidade, eles eram atores da piedade, eles eram intérpretes de uma falsa santidade e de uma falsa espiritualidade. Eles falavam e não viviam o que falavam. Apresentavam-se envoltos em uma redoma de pureza exterior, todavia eram tão pobres de espiritualidade e por que não dizer, né? Tão sujos em seus desejos e planos como qualquer outra pessoa. Mas a aparência era uma maravilha. Nos versículos que nós lemos, do 13 até o versículo de número 29, nós temos algumas acusações de Jesus contra esse grupo, contra os fariseus e os escribas. Fariseus e os escribas, que se constituíam nos mestres judeus. Em pé no templo e rodeado por uma multidão que o escutava, Jesus fez uma denúncia pública dos principais erros dos escribas e fariseus. E eu acho extraordinária a maneira como Jesus fala, porque ele não poupa palavras para revelar a divergência entre o discurso e a prática desses religiosos de seus dias. Por 8 vezes ele usa a solene expressão: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. 8 vezes. E por 7 vezes ele os chama de hipócritas. Então vamos atentar bem para essa passagem bíblica, porque eu presumo que ela nos ensina algumas coisas importantes para a nossa vida. Eu acho que essa passagem ela tem muito a nos ensinar. Muito. Primeiro, a respeito das manifestações da hipocrisia. Nos evangelhos, percebemos claramente como a hipocrisia se manifesta na vida dos religiosos. E quando a gente vai ler alguns eruditos aí falando sobre esses hipócritas da Bíblia, como que eles eram, eles vão nos dar muita informação, vão resumir ali, sintetizar como é que era a vida deles e tal.
E o William Barclay, doutor William Barclay, faz uma análise psicológica, né, uma análise desses homens, de como era a vida deles e como eles eram conhecidos, como eles são descritos na Bíblia. E a gente vai encontrar aqui uma série de tópicos falando a respeito desses homens, desses religiosos. Primeiro ele vai dizer que o hipócrita é o homem que se dá a representar publicamente a bondade. É o homem que quer que todos o vejam dar esmolas, que o vejam orar, que saibam que está jejuando. É o homem cuja bondade visa não agradar a Deus, mas agradar aos homens. Então o hipócrita é aquele que está o tempo todo desejoso que as pessoas vejam a sua bondade e não Deus. Amém, irmãos? Acho que não há necessidade nem de eu ficar explicando muito isso ou aplicando, só descrevendo. Então, quando você encontrar alguém que quer o tempo todo que os outros vejam, percebam o quanto essa pessoa é boa, ela dá esmola, ela jejua, ela ora, essa pessoa não está querendo agradar a Deus. Essa pessoa está querendo agradar aos homens, e a recompensa delas, elas já receberam. Já receberam. Aquelas pessoas que fazem questão que os outros saibam. Viu como é que ela é? Como é que ela é uma pessoa de oração? Viu como é que ela é uma pessoa que jejua? Viu como é que ela é uma pessoa boa, generosa? Essa pessoa já recebeu o galardão. Então você vai anotando, vai vendo quem é o hipócrita. B, é o homem que no próprio nome da religião, em nome da religião, quebra as leis de Deus. É o homem que diz que não pode ajudar seus pais porque já tinha decidido dar os seus bens e dedicar os seus bens ao serviço do Senhor. É o homem que se recusa a ajudar o enfermo no sábado, embora não descuide do bem-estar de seus animais no mesmo dia. É o homem que prefere a sua própria ideia de religião à ideia de Deus quanto à religião. Ou seja, é aquele homem que cria suas próprias tradições, suas próprias perspectivas, sua própria maneira de enxergar as coisas, e aquilo que ele pensa, aquilo que ele formula, está acima até mesmo da palavra de Deus. Esse é o hipócrita. É aquele que acha que é mais importante lavar as mãos antes das refeições do que ajudar o próximo quando esse necessita. Esse é o hipócrita. Ele está preso a questúnculazinhas, a coisinhas sem sentido, e aquilo que é importante e essencial ele despreza. Esse é o hipócrita. Não posso comer sem lavar as mãos. E o lavar as mãos ali não é só uma questão de higiene, não. É uma questão religiosa. Não. Como que pode você não lavar as mãos? Como? Que religioso é você? Que pessoa de Deus é você se você não lava as suas mãos antes das refeições? A purificação? Aí Jesus fala assim: hipócrita. Você acha que é pela lavagem das mãos que a pessoa fica purificada? Não é o que vem do exterior que entra na pessoa que torna ela impura, não. Mas é o que sai de dentro. A podridão está dentro do homem. Os maus desígnios de dentro é que tornam o homem impuro. Não o que ele ingere. Porque olha só as palavras de Jesus. Qualquer coisa você vai falar com ele. Porque o que ele ingere, e depois vai lá no banheiro e joga fora.
Isso não torna ele impuro. Foi o que Jesus falou, gente. Mas o que sai, não. O que sai de dentro do coração realmente torna a pessoa impura. Consegue entender? O hipócrita, então, é esse homem que está preocupado com trivialidades, coisinhas sem sentido. Ele coa um mosquito e engole um camelo. Percebe? Esse é o hipócrita. É um homem que esconde os seus motivos verdadeiros sob uma máscara de fingimento. Os motivos verdadeiros das pessoas que perguntaram a Jesus acerca do pagamento de tributos não eram de obter informações e orientação, mas sim de embaraçar Jesus nas suas palavras. Os hipócritas são aqueles que o tempo todo eles têm perguntinhas com duplo sentido ou perguntinhas capciosas para poder nos pegar no contrapé. São os hipócritas. Eu conheço um monte de gente assim. Um monte. Eu, principalmente quando dou aula para os cientistas, né? A gente está dando uma palestra e tem aquelas perguntinhas. Pastor, posso fazer uma pergunta? Então, por causa disso, daquilo, tal. Você percebe que a pessoa quer, na verdade, encurralar você na parede e fazer com que você não tenha capacidade de responder aquela pergunta. O objetivo dela não é contribuir com a aula, não é contribuir com quem está ouvindo. O objetivo dela é pegar você. É mostrar o quanto você não sabe nada. Esse é o hipócrita. Consegue perceber? São aquelas pessoas que querem embaraçar a gente. O hipócrita é o homem que esconde um coração mau sob uma capa de piedade. Os fariseus eram assim. O hipócrita é o que pratica todos os gestos externos da religião, enquanto no seu coração há orgulho, há arrogância, há amargura e, quando não, há ódio no coração. Tudo que eles fazem, eles fazem por contenda. Eles fazem com orgulho, com amargura, com arrogância, com jactância, com sentimento de superioridade. E muitas vezes eles fazem por contenda. É o tipo de pessoa que nunca deixa de ir à igreja. Nunca deixa de ir à igreja. Mas é um tipo de pessoa também que nunca deixa de condenar uma pessoa que comete um erro. Você conhece alguém assim? É a pessoa que não falta uma oração, não falta um estudo bíblico de quarta, não falta uma escola bíblica dominical, não falta um culto de domingo, mas também não consegue faltar com a maledicência, ou seja, empresta sua língua o tempo todo para o diabo, para condenar e acusar as pessoas. Porque o fato de ela ir na oração, na consagração, nos estudos, na escola bíblica, nos cultos, isso infelizmente não traz desdobramentos para a vida dela, não transforma a vida dela. E ela continua sendo uma pessoa hipócrita. E o hipócrita, ele acaba ficando cego. O hipócrita é aquele que ele tem a capacidade de interpretar os sinais do clima, mas ele não pode interpretar os sinais de Deus. O hipócrita é aquele que ele conseguiu enganar tantas pessoas durante tanto tempo, que
que ele nem se deu conta de que ele enganou a si próprio. O hipócrita é o homem que, pela causa da religião, ele é capaz de repelir as pessoas do caminho de Cristo, de jogar para fora homens e mulheres que desejavam apenas o perdão de Deus. Os hipócritas são repelentes e não atraentes. Os hipócritas são aqueles que querem público, querem que as pessoas os ouçam, mesmo que as pessoas não deem ouvidos ao Senhor. Mas eu queria concluir aqui a lista com a perspectiva do próprio Cristo sobre essas pessoas. Que no fim, capítulo 24, verso 51 de Mateus. No fim, o hipócrita é um homem sujeito à condenação. Aqui há uma advertência. A advertência que nos mostra que de todos os pecados a hipocrisia é aquela na qual é mais fácil de cair. Entre todos os pecados, a hipocrisia é um dos pecados nos quais facilmente a gente cai. Só que é o mais rigorosamente condenado pelas Escrituras, pelo próprio Jesus. Aqui comigo. Uma vez Jesus usou uma ilustração vívida do que ele estava querendo dizer. Eu acho que eu já preguei essa mensagem aqui, mas eu vou relembrar os irmãos. Aquela mensagem que fala da figueira estéril. Quem lembra que eu preguei essa mensagem aqui? Só para relembrar os irmãos. Aquela ilustração foi a ilustração vívida. Que o que Jesus estava vendo ali era exatamente o que nós estamos falando aqui. A hipocrisia numa árvore. Que representava a hipocrisia da religião de Israel. Ele avistou de longe uma árvore frondosa, cheia de folhas. Era uma figueira. E dentro do processo natural, da ordem natural das coisas, deveria primeiro nascer o figo, o broto, o fruto, e depois então as folhas. Não tinha como ser diferente. Mas aquela figueira ali era uma farsa. Aquela figueira ali era uma fraude. Aquela figueira ali era uma hipócrita. Por quê? Porque apesar de ela estar cheia de folhas, toda bonita, toda bela, não tinha fruto. Faltava-lhe o essencial. E Jesus, é exatamente assim que a Bíblia diz. Jesus foi a ela, junto com os discípulos. Vamos lá, comer a frutinha. Os discípulos foram. Jesus já sabia que não tinha fruto ali, gente. Mas os discípulos não sabiam. E eles precisavam aprender uma lição. Jesus foi lá. Só para os discípulos aprenderem a lição. Ué, cadê o fruto? Não tem. Como que não tem? Não tem. Você vê só.
uma figueira cheia de folha que não tem fruto. Que isso? Eu não pensei que fosse assim. Não pensei que fosse possível. Essa pessoa, não é possível. Ela fez isso, não é possível. Ela não fez aquilo, não é possível. Ela é cheia de folha. Ela tem uma aparência tão... Então eu te digo, figueira, fica seca agora. Agora! E ela secou. Os discípulos ficaram apavorados. Mas a lição foi dada. Qual foi a lição? Quando a gente apresenta muita aparência, muita coisa exterior, Jesus vai até a gente, mas ele vai até a gente para nos julgar, gente. Porque lá em Apocalipse, a gente vai ver nos capítulos iniciais, que ele conhece as nossas obras. E ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele é aquele que nos julga. E ele tem poder para julgar. Ele é o juiz. Eu não tenho, mas ele tem. E quando ele vai até a gente, ele tem tanto o direito de ir até a gente para pegar o fruto, ver o fruto, colher o fruto, porque ele está vendo muita folha. Mas quando ele chega lá e não vê o fruto, o que ele faz? Ele julga. E ele pode julgar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há uma advertência. De todos os pecados, a hipocrisia é aquela no qual é mais fácil de cair. Porque usar uma farda que esconda a nossa lepra é fácil. O problema é a gente tratar dela quando a gente está diante do espelho. E a gente tira a farda. Esse é o problema. E a gente esconde todo mundo. Mas de Deus a gente não esconde nada. Temos que ter um grande cuidado para que não assumamos, na atualidade, a roupagem dos fariseus nos dias de Jesus, que poderíamos aqui denominar como patologia farisaica, enfermidade dos fariseus. A enfermidade dos fariseus e dos escribas era a hipocrisia. E o problema maior que nós temos visto nos nossos dias é exatamente que tem algumas pessoas que têm assumido a roupagem dos fariseus, estão contaminadas com a doença dos fariseus e escribas, estão sofrendo de uma patologia chamada de patologia farisaica. Porque é muito fácil para uma pessoa viver uma realidade hipócrita, mascarada, fingida, do que investir diligentemente, diariamente, vigilantemente, em uma espiritualidade verdadeira, contínua, genuína. É muito mais fácil eu investir no meu exterior e as pessoas não saberem o que eu faço no secreto, no escondido. É muito mais fácil, irmãos. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu maquiar por fora para esconder o que está lá dentro. É por isso que o hino Vencendo, vem Jesus, traz entre suas estrofes o seguinte verso: da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus.
É assim que se manifesta a hipocrisia na época de Jesus e que, infelizmente, também tem sido a realidade de muita gente. Vamos para o tópico seguinte. A hipocrisia, ela é abominável aos olhos de Deus. Atentemos aqui na linguagem usada pelo Senhor no texto. A linguagem que ele usa revela de uma maneira inequívoca quão abominável é aos olhos de Deus o espírito de escribas e fariseus, não importando a forma em que esse espírito se manifeste. Em Mateus, no capítulo 23, verso 13 ao 36, nós encontramos por 8 vezes, como a gente já falou, né, a expressão usada pelos profetas do Antigo Testamento para referir-se à condenação. É o ai. O primeiro ai nesta lista foi dirigido contra a sistemática oposição dos escribas e fariseus ao progresso do Evangelho. Verso 13. Veja comigo, por favor. Verso 13. Capítulo 23, verso 13. Ai de vós, escribas hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. John MacArthur Jr. diz que, tendo se afastado da justiça de Deus, os fariseus estavam procurando estabelecer uma justiça própria e ensinando outros a fazerem o mesmo. O legalismo e hipocrisia deles, de fato, obscureciam o portão estreito pelo qual se entra no reino de Deus. Os fariseus obscureciam a porta de entrada para o reino com o seu legalismo, com a sua hipocrisia. E você percebe no verso 13 que eles estão aqui se opondo contra o progresso do Evangelho. Quando eles põem a justiça própria, quando eles estabelecem a justiça própria como padrão para a entrada do reino. Quando eles fazem isso, logo eles quebram o princípio, o ensinamento, a verdade bíblica de que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando os fariseus colocam então a autojustiça, o legalismo, como passaporte para o reino, eles estão obscurecendo, eles estão tapando o portão estreito que nos conduz ao reino. O segundo ai é dirigido contra a cobiça e contra o espírito de autoengrandecimento. Verso de número 14, dá uma olhada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Devorais as casas das viúvas. Vocês já pararam para ter uma noção do que isso aqui está dizendo? O que
que isso aqui está dizendo, gente, é o espírito de cobiça dos fariseus. O olho grande dos fariseus. Eles se auto-engrandeciam e eles, o tempo todo, de acordo com o texto, devoravam as casas das viúvas. Posso fazer uma oração na sua casa? Pode. E fazer aquela oração longa. A pessoa abençoada, né? Mesmo sendo pobre, desamparada, toma aqui. Isso não precisa de nada, não. Colocar dentro da bolsa, ó. Ou seja, eles usavam o ministério da oração para poder devorar o que tinha na casa das pessoas necessitadas. Entende o texto? Jesus falou: ai de vocês que fazem isso. Ai de vocês que fazem isso. Terceiro ai é dirigido contra o zelo pelo partidarismo. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Um prosélito era um gentio convertido ao judaísmo. Isto é, alguém cujo destino eterno era o inferno. Eles tinham um zelo pelo partidarismo. Porque queriam atrair as pessoas para suas práticas legalistas de autojustiça. 16, o quarto ai é dirigido contra as doutrinas e juramentos anunciados pelos escribas e fariseus. Eles faziam juramentos de todas as espécies. Continuando, o quinto ai é dirigido contra a prática de exaltação das coisas menos importantes em detrimento das essenciais. Nós já falamos sobre isso. Verso 23. Eles davam o dízimo da hortelã, do endo, do cominho. Porém, eles negligenciavam coisas que são essenciais: justiça, misericórdia e fé. Jesus então disse que eles têm que fazer as duas coisas. Tem que continuar dando o dízimo, mas não podem jamais negligenciar a misericórdia, a justiça e a fé. Que nada adianta dar o dízimo e não ser misericordioso, não ser generoso, não ser justo, não ser um homem ou uma mulher de fé. De que adianta? O sexto e o sétimo ais são dirigidos contra uma característica geral da religião dos escribas. Para eles, a pureza exterior e a decência estavam acima da santificação interior e da pureza do coração. Versos 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas... Não, só até aqui, verso 25 e 26.
E o último é dirigido contra a veneração fingida que eles demonstravam pela memória dos santos já mortos. Nessa passagem inteira, podemos ver a deplorável situação espiritual em que se encontrava a nação judaica nos dias de Jesus. Se assim se encontravam os mestres, os doutores, os grandes da religião, como que não estavam as pessoas simples? Se assim estavam os mestres, será que as pessoas que eram ensinadas por eles não viviam na escuridão? Então, com base nesse texto, a gente não pode deixar de reconhecer quão abominável é a hipocrisia aos olhos de Deus. Os escribas e fariseus não foram acusados de serem ladrões, de serem assassinos, de serem outras coisas que a gente às vezes julga como crimes terríveis, pecados, né, num nível maior, mas eles foram acusados de serem hipócritas. Veja a seriedade disso. Eles eram santos de pau oco. Sabe o que significa santos de pau oco? O Jairo sabe, né? Né, Jairo? O que é ser um santo de pau oco? O que é um santo de pau oco, gente? Vocês têm mais ou menos uma noção? Alguém tem? Sem ser o Jairo? Os irmãos aí que vêm do catolicismo, sabem dizer? O que é um santo de pau oco? Como? Bonito por fora e feio por dentro? É isso? Não estou falando no sentido literal. No sentido literal. No sentido literal, o que é um santo de pau oco, gente? Ele não tem nada, é oco por dentro. É uma imagem de madeira, oca por dentro. Mas por fora todo bem trabalhada, né? Mas por dentro, usado até para esconder dinheiro, né? Usado para esconder joia, preciosa. Né? Era um objeto, era uma imagem de escultura, toda bem trabalhada por fora, feita de madeira, mas por dentro era oco. Você conhece algum santo de pau oco ambulante? Eu conheço um monte, gente. Um monte de santos de pau oco ambulantes. Eles são bonitos por fora, mas por dentro são vazios. O âmago do ser deles é vazio. Temos em tudo isso um quadro melancólico, né? Se eu parar aqui, irmãos, eu sei que os irmãos vão sair daqui meio que arrasados, meio desanimados. Ai, meu Deus do céu. Que é isso que o pastor Felipe veio falar aqui? Pastor Marcos, pelo amor de Deus, não deixe ele vir mais não. É um quadro que é realmente triste. Traz tristeza, traz humilhação para a gente. É um quadro que tem sido reproduzido inúmeras vezes na história da igreja cristã. E que infelizmente pode estar manifesto na vida de muitos crentes dos nossos dias, até do nosso convívio. E a gente tem que ter muito cuidado, até mesmo para a gente não ser pego nessa situação. E aí, como é que se trata isso aí? Para eu terminar. A finalidade dessa passagem é condenar a hipocrisia e mostrar que ela não é o melhor caminho para agradar a Deus. Então, pelo contrário, Jesus ele mapeou as suas mais intensas manifestações e condenou seus maiores e mais seguros praticantes.
praticantes da hipocrisia. Então, a perspectiva de vida com Deus, apresentada por Jesus, traz inerente um remédio contra a realidade da hipocrisia. Em Mateus, no capítulo 5, verso 8, Jesus, ao dar início aos seus ensinamentos, no chamado Sermão do Monte, ele difere completamente dos discursos dos fariseus, porque eles falavam, mas não tinham uma autoridade para falar. Jesus enaltece a importância de buscarmos a pureza do coração. Ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se a hipocrisia traz em si a condenação de Deus, por outro lado, a pureza de coração traz transparência às nossas intenções, permite a ausência de contaminação nos desejos pecaminosos e automaticamente garante a nossa aprovação diante do Pai. O grande desafio da igreja dos nossos dias é tornar coerente, pura, desprovida de jogos de interesses a prática religiosa. O maior desafio da igreja dos nossos dias é fazer com que a nossa prática religiosa seja pura, seja limpa, seja genuína, coerente, desprovida de interesses. Eu não vou fazer isso daqui para que os outros me vejam e possam me aplaudir. Eu não vou fazer isso daqui porque o pastor Marcos está olhando e ele está... Não, eu não vou fazer isso. Não, irmãos. Temos que buscar a pureza de coração. Temos que rejeitar a hipocrisia do farisaísmo moderno. Façamos uma oração como fez Davi. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Bem sei, Senhor, que tu tens contemplado o meu coração, e quando o Senhor encontra no meu coração sinceridade, pureza, limpeza interior, tu te agradas de mim. Para terminarmos, consideremos também o texto do escritor aos Hebreus, capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Gente, nós precisamos nos olhar no espelho. E quando nós olharmos no espelho, nós temos que ter a certeza de quem nós estamos vendo ali. E de que aquele que a gente vê refletido no espelho não é um hipócrita, mas é a gente mesmo. A gente tem que orar sem hipocrisia. Que não tem como orar a Deus sendo hipócrita. Porque os fariseus e escribas oravam diante dos outros para que os outros ouvissem suas orações. Mas elas nem passavam do teto. Eles oravam de si para si mesmo, para se projetarem diante dos outros. Mas quem é sincero de coração ora de forma honesta. Rasga o coração. Senhor, eu sou isso aqui, ó. Olha quem eu sou, Pai. Eu sou isso aqui.
Vamos ficar de pé? Se você quer ser mais sincero com Deus, puro, do que você já é, não estou dizendo ser hipócrita. Vem à frente para a gente orar junto. Eu já estou aqui na frente, sou o primeiro.